Olá, eu sou Norberto Carvalho, atual presidente do SATED São Paulo, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões no estado de São Paulo. Vou falar um pouquinho sobre o sindicato e um pouquinho sobre a profissão de artistas e técnicos. A profissão de artistas e técnicos ela é regulamentada pela Lei 6533 de 1978 e, entre outras garantias para esses profissionais, ela diz, por exemplo, as maneiras pela qual você obtém o registro profissional, que são 3. Você pode obter o registro profissional de artista e técnico fazendo um curso de graduação ou um curso técnico devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou através do reconhecimento da sua entidade de classe, no caso do SATED. Os SATEDs existem em todos os estados, eles estão em todos os estados do Brasil. Então, se você frequentou cursos livres ou você é autodidata, você pode pedir o seu registro profissional, o seu reconhecimento profissional nesse sindicato, levando toda a comprovação por portfólio, como é o caso de São Paulo. E alguns SATEDs pelo Brasil, eles costumam fazer uma banca presencial, eles costumam fazer um teste mesmo de encenação. No nosso caso, em São Paulo, nós somos regidos por uma normativa devidamente registrada no antigo Ministério do Trabalho, agora Secretaria Regional do Trabalho, e essa normativa, ela diz todos os requisitos que foram discutidos com as universidades, com profissionais do setor, com as escolas regulamentadas, com as escolas dos cursos livres, e chegou-se um consenso de que para você obter o registro profissional de ator, por exemplo, você necessita de 1.400 horas comprovadas. E você pode obter todas essas informações entrando no site do satedsp.org.br. Falar um pouquinho sobre as profissões regulamentadas. São mais de 50 profissões regulamentadas entre artistas e técnicos em todas as áreas de artes cênicas, e eu corro o risco aqui de perder alguma profissão, deixar alguém de fora. Mas são desde atores de teatro, atores de televisão, atores de cinema, atores de publicidade, atores em dublagem, como você tem os circenses, como você tem as modelos, os técnicos das mais variadas atividades, você tem os holdings, operador de som, operador de luz, também como uma função artística, você tem o iluminador ou a iluminadora. É interessante frisar isso porque as mulheres estão presentes nessa profissão técnica, elas são muito atuantes nessa profissão técnica. Mais um detalhe, é interessante também frisar que dentre as profissões regulamentadas ainda a gente tem inúmeras profissões não regulamentadas, por exemplo, dramaturgos, contadores de histórias, dublês e outras profissões técnicas como os riggers, os holdings, enfim, inúmeras operadores de LED também não são regulamentados. Então, só para vocês terem uma ideia aí do pé que está entre as profissões regulamentadas e não regulamentadas. Uma coisa interessante é que a profissão de DJ, que é muito tão comum, né, ela está em processo de regulamentação no Congresso Nacional. Queria falar também sobre a função do sindicato. A função do sindicato, a primeira função, a função precípua do sindicato é a defesa dos interesses desses profissionais, desses artistas e técnicos, né? E a defesa dos interesses dos artistas e técnicos, ela se faz de inúmeras formas. Uma delas é através de uma convenção coletiva. A convenção coletiva é uma forma de regulação, é uma regulamentação das condições do trabalho de determinado setor. Então, essa regulamentação, vamos supor, você tem que ter, do outro lado, um sindicato patronal constituído. Nem sempre você tem um sindicato patronal constituído, mas vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, nos dubladores, que são profissionais também do nosso sindicato, a gente tem o CIAESP, que é o Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo. Então, o que é a convenção coletiva? É um acordo que a gente faz numa database, a database todo sindicato tem, é uma data que você tem para negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores, que é o nosso, e o Sindicato Patronal, para estabelecer um acordo tanto de cachês, como tabela de cachês para diversas atividades, como a regulamentação de direitos autorais, direitos conexos, né, conexo do autor, devidos a esses profissionais. Você pode ter também
quando no caso você não tem um profissional, você não tem, na categoria profissional, você não tem um patronal, você pode fazer um acordo coletivo. O acordo coletivo é uma regulação também, um acordo entre o sindicato de trabalhadores e no caso não é todo um setor organizado, não é todo um sindicato patronal, mas uma empresa específica, né? Por exemplo, na dublagem, ultimamente nós fizemos um acordo com cada estúdio de dublagem. Então é o seguinte, nós fizemos uma assembleia com esses trabalhadores trazem as propostas, não é o sindicato que coloca as propostas, e a partir da recepção dessas propostas, a gente organiza ela de forma jurídica e vamos para a mesa de negociação, ou com um patronal constituído, ou com uma empresa do setor, ou com um grupo de empresas do setor, no sentido de estabelecer essa regulação mínima para o trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos em negociação da convenção coletiva de modelos, né? Então, uma das reivindicações das modelos, por exemplo, é um aumento de cotas das modelos negras indígenas nos desfiles de moda. E a gente está nesse processo de negociação. A outra reivindicação é que seja pago um cachê-teste para o videoteste. O que é o videoteste? A pessoa está na sua casa, então uma agência, uma produtora de casting, uma agência de atores, ela propõe para você, olha, me faça um teste de vídeo, me envie aqui para a gente enviar para o cliente, para a gente poder discutir aí se você é uma pessoa que está dentro das características de que está sendo exigido para esse trabalho. Então, esse processo de teste, durante um tempo aqui em São Paulo, isso é uns 12 anos atrás, as pessoas iam lá, ficavam esperando, gastavam tempo do seu dia, né, no deslocamento e na espera mesmo para fazer o teste de VT. Elas voltavam para casa e foi aprovado, tudo bem, não foi aprovado, ela perdeu aquele dia de trabalho. Então lá atrás o movimento de atores, ele se propôs, né, junto com o sindicato, se propôs a defender que esse trabalho, né, que esse teste realizado pelos atores, ele fosse remunerado minimamente através de um reembolso de despesas e dispêndios, que eu explico o que é isso. Reembolso de despesa que você gastou, sei lá, a condução, você pagou um Uber para chegar até lá e você teve alimentação, e dispêndios é o seu próprio tempo, a sua atividade intelectual, né? Então, como despesas e dispêndios, essa atividade ela não pode ser tributada. Então, o cachê-teste é uma atividade que você comprova mediante recibo. Estou dando um exemplo, mas tem inúmeras reivindicações. Essa é uma reivindicação que a gente está fazendo agora no setor de modelos e no setor da publicidade, né? Modelos que estão em publicidade e atores e atrizes e figurantes que estão em publicidade. Só para se ter uma ideia da abrangência do sindicato. O sindicato, por exemplo, ele está na frente das lutas por políticas públicas para a cultura. Vamos dar um exemplo aqui na cidade de São Paulo, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem leis estruturantes, né, que são chamados, que a gente costuma dizer que são as leis de Estado, que tem características de lei de Estado, e leis transitórias, eventuais, que são de governo, que não são ancoradas em lei. Uma das lutas do nosso sindicato é lutar por essas leis estruturantes. Por exemplo, nós temos aqui na cidade de São Paulo a lei do fomento ao teatro, a lei do fomento à dança, o prêmio Zé Renato de teatro, o fomento às periferias, que são leis de políticas públicas para a cultura, que elas são ancoradas porque elas passaram pela aprovação na Câmara Municipal de São Paulo, independente da vontade do gestor público, né, entre um gestor de um partido ou de outro partido, elas vão se manter. Né? Por exemplo, nesse período de pandemia, por exemplo, a lei do fomento já lançou o edital, está em aberto agora o edital do Prêmio Zé Renato. Vou dar um exemplo, por exemplo, do setor do carnaval. O setor de carnaval, a gente não tem uma lei, não tem uma política estruturante, uma política cultural estruturante na cidade de São Paulo. Então, o que acontece? Apesar de o carnaval na cidade de São Paulo, nos últimos anos, ele ter se tornado muito pujante e economicamente muito interessante, inclusive como setor econômico,
ele não está ancorado em lei, ele não é uma política estruturante. Então, fica ao bel prazer, fica aos ventos do gestor da Secretaria Municipal de Cultura. Então, o regramento, numa determinada edição, é de um jeito, e em outra edição, no outro, completamente diferente. Bom, então, dei um panorama aí. Para que serve o sindicato? O sindicato é uma corporação de ofício, é onde esses profissionais se ajuntam, se unem, se organizam de forma a defender os seus interesses. Nesse período de pandemia, por exemplo, nosso sindicato aqui em São Paulo teve a todo momento à frente das lutas em defesa dos vouchers. Tivemos na luta em defesa da primeira lei de auxílio emergencial, que foi para todos os trabalhadores, e tivemos na elaboração também, na discussão da lei Aldir Blanc, que vai entrar agora em atividade, né? vai contemplar os trabalhadores a partir dos próximos 15 ou 20 dias, salvo engano. Né? Então, os sindicatos, eles têm nessa sua função precípua, que a gente diz, a defesa dos trabalhadores em todas as áreas. A gente diz, por exemplo, no nosso sindicato, que existem algumas reivindicações que elas são de cunho individual. Por exemplo, se eu, Dorberto, vou acionar uma empresa para receber um trabalho extra, uma hora extra que eu fiz, por exemplo, durante a jornada, durante a diária de gravação de uma peça publicitária, por exemplo, eu, Dorberto, estou acionando uma empresa, estou acionando uma produtora. Quem vai ser beneficiado é eu, Dorberto. Então, nós chamamos isso das demandas individuais. As demandas individuais, elas também são contempladas pelo departamento jurídico do SATED e por toda a força de trabalho dos funcionários de diretoria na defesa desse interesse de apenas um trabalhador. Né? E para que o jurídico se mova, para que o sindicato se mova para a defesa desse trabalhador, a gente diz que ele precisa ser sindicalizado. Então, no caso de São Paulo, esse trabalhador ou trabalhadora, ele se sindicaliza pagando uma anuidade de R$150 hoje. Né? E a partir de R$150 ele tem direito a essa defesa dos seus interesses individuais. Agora, tem outras demandas, existem outras demandas que a gente chama dos interesses coletivos. Esses interesses coletivos são interesses, são direitos inalienáveis do ser humano. Então, do que eu estou falando? Se alguém dentro da categoria for acometido por racismo, por machismo, por assédio sexual, assédio moral, não diz respeito apenas à pessoa que foi assediada, apenas à pessoa prejudicada. Diz respeito a toda uma categoria. Então, para isso, a gente costuma dizer que você não precisa ser sindicalizado, você não precisa ser nada, você é do interesse. Se você é vítima dessas ações e você está ferido nos seus direitos, se você sofreu alguma injúria racista, por exemplo, né, o sindicato toma essa sua demanda, porque nós entendemos que não é apenas uma demanda individual, porque a luta contra o racismo estrutural é uma questão de toda a sociedade brasileira, então é o interesse de toda a categoria dos artistas e técnicos do estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Queria fechar aqui dizendo para vocês o seguinte: existe sindicato, existe SATED em todos os estados, né? Então eu recomendo que vocês procurem o seu sindicato, procurem seu SATED, né? E ao par de que os sindicatos estão meio desacreditados, né? Os sindicatos têm produzido algum desgaste pelo continuismo de que algumas pessoas se apossam desse sindicato e às vezes ficam décadas na direção desses sindicatos. Apesar disso, apesar dessa apropriação privada de um bem público, os sindicatos continuam sendo um excelente instrumento de luta. E aqui em São Paulo a gente está há 2 anos e meio na direção do SATED, e eu posso garantir para vocês o seguinte: a gente tem avançado bastante, mas muito aquém do desejado, né? A gente costuma dizer o seguinte: a gente tem um déficit com os trabalhadores da cultura, com os trabalhadores do setor, com os artistas e técnicos nos últimos 15 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, o SATED hoje, durante esse período de pandemia,
que a gente está procurando mitigar essas dificuldades, né? A gente costuma dizer, quase como um chavão, que o setor artístico e cultural foi o primeiro a ser realizado e vai ser o último a voltar. E ocorre que muitos, a maioria dos artistas e técnicos, eles não tinham sequer condição de sobreviver à intermitência do nosso trabalho, a intermitência que é característica do nosso trabalho. Às vezes você tem trabalho, às vezes você não tem, e não tinham reservas para isso. Então, quando veio a pandemia, a gente costuma dizer que isso foi uma verdadeira pá de cal no setor. E tem outros setores que é de grande preocupação do SATED hoje, que é, por exemplo, os setores da classe técnica, né? Eles mesmos costumam se chamar de classe técnica, mas é a categoria dos técnicos e técnicas do estado de São Paulo. Essa chamada classe técnica, muitos deles não vão estar dentro, não vão estar contemplados, não foram contemplados pelo primeiro auxílio emergencial e não vão estar contemplados agora pela Lei Aldir Blanc, porque tiveram rendimentos tributários acima de R$ 28.559,70 em 2018, como é cláusula de barreira no primeiro auxílio, como é cláusula de barreira no segundo auxílio agora. Então, a gente tem travado uma luta árdua aqui em São Paulo para garantir que esses trabalhadores sejam contemplados também, que eles também, e a gente está com proposta aqui, que eles recebam uma bolsa auxílio, uma bolsa prêmio, mas que seja uma bolsa de reconhecimento a esses profissionais. E isso é apenas uma das lutas que a gente tem aqui, mas a gente tem lutas imensas aqui, não daria para enumerar nesse tempo todo. Eu teria que gravar um vídeo aqui de pelo menos umas 3 horas para dar um pouco a dimensão do que o SATED está fazendo hoje na cidade e no estado de São Paulo, porque o SATED ele é estadual. Imaginem vocês que o SATED ele é responsável por 645 municípios, né? E muitos desses municípios são cidades polos, que a gente chama, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca, Piracicaba, Campinas, Registros, Santos, no litoral norte, Ubatuba, São Sebastião. Enfim, são cidades que, na verdade, elas são, a gente chama de cidades polos porque ela tem um entorno de uma atividade cultural muito rica ali. Bom, então acho que é mais ou menos isso. Recomendo a vocês todos que estão vendo esse vídeo que se sindicalizem. Como eu disse, apesar do desgaste dos sindicatos no Brasil hoje, vale a pena utilizar esse instrumento de luta na defesa dos trabalhadores de cultura, sobretudo a defesa desses profissionais, desses artistas e técnicos que dependem do seu trabalho, como qualquer trabalhador, para levar o seu alimento para casa, para pagar o seu aluguel, para pagar as atividades dos seus filhos, enfim, para se manter, né? Nós somos trabalhadores. Um abraço a todos, todas e todos.